possível, né? A Lorena fez o convite, não hesitei em poder ajudar. Eu espero que nesses minutinhos aí a gente consiga passar um pouquinho da nossa visão sobre a filosofia do espaço. E quero agradecer esses grandes líderes, realmente eles são exemplo, assim, de entusiasmo, de energia, de visão. E a gente é assim na Herbalife, tem que ter muito entusiasmo para poder fazer o negócio. E eu gosto de pessoas entusiasmadas. Então, essa manhã, essa hora, só pode ser entusiasmado aqui nessa sala. Então, deixa eu ver aqui, compartilhar aqui a tela. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer aí. Tá aparecendo, galera? Para vocês? Tá entrando. Isso, tá entrando, Cris. Vou botar aqui, porque ainda não está aparecendo aqui para mim. Entrou uma outra tela aqui. Deixa eu... Só um minutinho. Tá cheio de coisa aberta aqui. Chegou ainda não, filho. Show de bola. Tá entrando. Tá rodando assim, como se tivesse... Tá baixando, né? Tá. Baixando. Vai dar certo. Com certeza. A velocidade aqui é igual a nossa, da internet. Então, deixa eu ver aqui. Cris, eu vou liberar de novo o seu microfone. Só um minutinho, Cris. Cris, pode liberar seu microfone, pode falar que a gente vai lhe escutar. Tá me escutando? Não, não estamos lhe escutando, ainda não. Tá mudo. Ah, você trocou Você está em duas telas, né? Então eu vou ter que liberar o outro. Só um minutinho. Só um minutinho, vai dar certo. Cris, eu não estou conseguindo tirar o seu microfone, então faça o seguinte, clica no seu microfone e bota ativar. Mas ele ainda não vai entrar, aí sim eu vou conseguir liberar.
Pronto, liberou. Faça só um joinha assim na câmera se você apertou em liberar, mesmo que ele fique com a faixa vermelha. Pronto, vou conseguir liberar agora. Só um minutinho. Pronto, Cris, pode falar. Então era isso. Deixa eu botar aqui o mute. Já deu certo. Não, você tirou do outro microfone. O que estava liberado era o outro que você estava. Esse, se você quiser, eu libero agora. É só você clicar no microfone e liberar, e aí vai ficar a faixinha vermelha, eu consigo liberar. Não. O seu está bloqueado, esse aí. O outro que você estava, liberou, aí você deu mute, né? Esse seu que você tá, tenta clicar no microfonezinho, ver se aparece a faixa vermelha. Pronto, agora eu vou conseguir nesse de cima, só um minutinho. E aí, Cris? Ainda tá? Vamos lá, vamos ver aqui, porque aqui para mim está aparecendo que você está em 2 computadores, não é isso? Pronto. Um desses que você deve estar falando agora, ele não aparece para mim desbloquear ele está totalmente bloqueado. O outro eu consigo desbloquear. É preciso mesmo você ficar com os dois? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do celular e você tenta ativar para mim. Tá. Vou sair daqui, peraí. Tá. Eu acho que pode ser isso. É. Sair. Eu vou tentar ativar agora o outro que você tá. Só um minutinho. Clica no microfonezinho, Cris. Para mim não está aparecendo o microfone para desativar. Nesse. Eu vou tentar botar você como administradora. Só um minutinho. Ouvindo agora, gente? Agora apareceu o microfone aqui para mim. Beleza? Bora, tecnologia, é assim mesmo. Então, vamos lá. Agora deu certo. Deu certo. Show de bola. Então, vamos lá. Eu vou falar minha história resumidamente, assim, muito reduzida, porque o nosso objetivo aqui é duplicação de EVS. Eu queria saber quem está animado para duplicar EVS e crescer no plano de marketing. Então, essa aqui é a nossa história, né?
Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, tá? Vou falar. Isso aqui foi o nosso primeiro espaço Vida Saudável. Você vê bem chique, bem lounge. E nós abrimos esse espaço com 400 pontos na prateleira, ou seja, quase nenhum produto, mas com muita vontade de trabalhar. Mas o nosso foco nunca foi o metro quadrado do espaço Vida Saudável. O nosso foco sempre foi que o espaço de vida saudável fosse a plataforma para que nós pudéssemos ascender no plano de marketing, chegar get, milionário, presidente. Eu acredito que quem está nessa conferência está realmente focado nesse crescimento. Então, assim, eu sempre falo, até as 15 horas, o nosso trabalho era o quê? Na sobrevivência, em ficar vivo, e as nossas noites eram para a gente ficar rico. Isso eu aprendi dentro dos treinamentos da Herbalife. Então, dentro desse espaço Vida Saudável, como a gente não tinha nenhuma fonte de renda, nenhuma, com 4 filhos, nós botamos uma meta para nós dois, faturamento de no mínimo R$1.000 por dia. Isso há 6 anos atrás, foi quando a gente abriu o nosso primeiro espaço de vida saudável. E aí nós todo dia íamos para a rua, tá? Fazíamos os convites, fazíamos folhetos de emagrecimento e fazíamos o famoso reboque. E o reboque é para aquelas pessoas que querem maximizar o resultado num curto período, ou seja, é uma ferramenta altamente ativa, porque depende exclusivamente de você ir lá embaixo e buscar o cliente, né? No nosso prédio. E a gente ainda tinha que entrar no elevador, subir 6 andares para levar na sala. Então, nosso objetivo era rebocar 15 pessoas por dia, até que as outras ferramentas passivas, né, que não tinha Instagram, não tinha nada disso, que hoje também dá para você fazer um bom número, mas o folheto, o convite era um número bem pequeno. Então, nós queríamos fazer o quê? Que nós tivéssemos 15 visitantes por dia, para que saísse vendas de produto fechado para quem não fosse ficar frequentando o espaço e fazer as famosas cartelas, que eu vou estar explicando como a gente desenvolveu uma renda fixa, tá, de entrada dentro do espaço através da fidelização contínua do nosso participante, né? Então, é importante que a gente tenha uma cabeça focada não só em pagar o EVS, viver, mas que a gente possa ter uma certa quantia entrando ali para a gente poder pensar nas coisas maiores dentro da Herbalife, porque o espaço é uma plataforma excepcional, mas se você ficar só dentro do espaço, porque o espaço tem a parte burocrática, tem a limpeza, tem tudo que tem que fazer da parte operacional quando fecha o espaço, mas se você colocar as suas metas certinho, fazer o quadro da visualização, o milagre do amanhã, visualizar o que você quer. Todas as manhãs a gente tinha uma rotina diária de crescimento pessoal antes de abrir o espaço. Isso é muito importante. Você tem que saber para que você está indo para o seu espaço de vida saudável. Eu costumo dizer aqui nos nossos treinamentos que uma pessoa que não sabe o que quer através da plataforma de espaço de vida saudável, o espaço acaba virando o espaço emprego, que é aquele que obrigatoriamente ele vai para trabalhar, como se fosse no emprego tradicional, mas ele não está com a visão do plano de marketing. Então, é muito importante que você concilie o espaço, que para mim foi a melhor plataforma de fazer negócio. Por quê? Porque você tem uma disciplina de ir, né? Então, quando a gente vai mudando a filosofia do empregado para a visão empreendedora, ter um lugar para ir, como a gente ia nos nossos empregos, facilita a dinâmica diária de ter que sair de casa para ir trabalhar, porque o cliente vai estar lá tocando a campainha, né? E você sabe que você tem que ir. Então, para mim, a nível de disciplina de trabalho, ele é muito importante para gerar essa disciplina, mesmo que você trabalhe no espaço do seu patrocinador para criar essa disciplina para abrir o seu. Então, qual é o único objetivo de uma pessoa que quer expandir espaço? Anota isso. Isso nunca saiu da nossa cabeça. Para que eu abro um espaço de vida saudável? Então, anota isso aí, para abrir outros 10 de primeira linha. Esse sempre foi o nosso pensamento. Para que a gente pudesse construir uma estrutura do futuro PIN de presidente. Então, tudo que a gente faz dentro do EVS tem a ver com o plano de marketing, se foi esse o seu objetivo, né? Que eu acredito que aqui está todo mundo animado para chegar ao nível internacional de presidente, né? E eu me inspiro muito nesse casal, porque foram pessoas que chegaram ao nível de presidente, agora eles vão alcançar outros patamares. Isso que é o bom da Herbalife, que você sempre tem um próximo passo.
e você não pode ficar dentro do mesmo passo, né? Então é importante. Esse foi o nosso primeiro espaço. Eu estou mostrando as fotos, mas já é um nível de treinamento. Como a gente não tinha capital nenhum para investir, o que nós fizemos? Pegamos a nossa mesa da cozinha, a gente não tinha televisão, foi ter depois, tiramos de casa a televisão e botamos 10 cadeiras de plástico. Então não importa a estrutura, óbvio, se você pode abrir um espaço, né, visualmente melhor, a gente depois foi migrando para espaços lounge. Hoje o nosso espaço é um andar inteiro de mais de 150 metros quadrados, super chique, bonito, com toda a área de lazer e tal. Então você vai fazendo upgrades, o que é bom também para o recrutamento. Porque quando você faz melhoria no seu EVS, o cliente, o participante que está lá dentro, ele vê que há progresso. Então é muito legal você sempre ter algo novo. Você pode até estar guardado lá na sua casa, mas vai botando uma coisa assim, fazendo upgrades, né, de decoração, de itens que considerem que existe um certo valor, porque a pessoa começa a ver que o negócio está progredindo. Então, quando a sua cabeça é expansão, tudo que você faz no seu metro quadrado do espaço de vida saudável tem a ver com recrutamento. Se você tem essa cabeça, você vai ter o recrutamento orgânico, que eu chamo, que é o natural, é aquela pessoa que começa a despertar, o cliente que está mais empreendedor, está insatisfeito, vê que tem negócio ali por trás, ou o recrutamento provocado. Nós somos do recrutamento provocado, que é aquele que a gente não pode ter medo de perder o cliente, que muitas vezes a pessoa já tem ali o ganha-pão com o participante e ele não fala do negócio. Por quê? Porque ele fala, vai que ele não entra no negócio, ou vai que ele entra no negócio e eu perco o meu faturamento. Então, você tem que ter a cabeça da abundância. Quanto mais, melhor. E quanto mais você age no plano de marketing, mais você cresce e isso vai ser uma consequência, porque você continua fazendo os números. E eu achei legal esse desafio que vocês estão fazendo, porque foca a cabeça em um mês extraordinário. Não ficar sempre na rotina. Então, anota, a Herbalife não pode ter uma rotina massacrante, ela tem que ter números, né, massivos, mas ela não pode ser aquela rotina, estou indo para o meu espaço, ai meu Deus, aí quando é a hora de fechar que o cliente toca, aí você fala, ai meu Deus do céu, não acredito que chegou atrasado o cliente. Não pode ter essa mentalidade, você tem que estar ali disposto a fazer o crescimento. Esse aqui é o nosso mapa do espaço. Nós abrimos o espaço no final de 2012, tá? Como escritório ainda, porque a gente estava aprendendo a ferramenta, foi dezembro que a gente abriu. E em janeiro nós começamos a o quê? A mensurar o espaço, que a gente descobriu que existia um mapa, né? Porque a gente não entendia nada de espaço. Não tinha nada, noção zero do que é um espaço de vida saudável. Então esse aqui é o nosso mapa do espaço. Se você perceber, nós estamos sempre focados no recrutamento. Então, desde o primeiro dia que nós abrimos o nosso espaço, a gente começou a falar de recrutamento também. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta para quem tem espaço. Quantos visitantes entram na sua unidade e no final da despedida você faz aquela mágica pergunta: fulano, quem você conhece que gostaria de ganhar de R$1.000 a R$3.000 sem deixar a sua atividade? Porque quando a gente tem espaço, a gente é 100% focado em quê? Em participante, em cartela, em venda de produto fechado. Só que a gente desperdiça a oportunidade dessa pergunta mágica. Então, o que nós fazemos aqui? Como a gente não sabia espaço, a gente errou muito, né? Mas do erro saiu o acerto. Isso que é importante. Eu sempre falo, é melhor você praticar achando que não está indo bem do que ficar parado, porque através da prática você vai levar o quê? Uma melhor performance, né? Então a prática leva a melhoria, não a perfeição, porque a gente não é perfeito, mas a melhoria das nossas ferramentas. Então, nosso primeiro mês nós tivemos R$3.572 de lucro líquido, né? Dentro do espaço. Isso que é muito interessante. Para você perceber, nós fizemos 8.000 pontos de volume, já começando com recrutamento. Porque a gente não espera uma ferramenta dar certo para fazer outra plataforma. São dois remos, venda e organização. Se você só faz a venda, você vai demorar para ascender no plano de marketing. Então, você tem que conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Foi o que a gente focou. Esse foi o nosso 6º mês. O que eu falo? O espaço de vida saudável, para se tornar atrativo, ele deve ter um lucro líquido de acordo com a sua região.
O que é isso? Aqui no Rio de Janeiro, que é um custo de vida altíssimo, um casal que ganha 10 mil reais, ele se tornou altamente atrativo ao mercado. Então, você tem que saber na sua região é 5 mil, por exemplo, aí em Natal, ou na região do Nordeste. Pô, se a pessoa ganhar 5 mil aqui, vai ser um polo de atração para o recrutamento. Então, você tem que pegar concentradamente, e anota o negócio, focar no faturamento diário. Esse é o fator número 1, porque eu vejo que a gente foca em tudo. Cartela, espaço, quantos acessos, mas o mais importante é o que eu sempre falo, o trabalho, a atitude e o foco são muito mais importantes que o trabalho. Porque tem gente que trabalha muito até, com certeza aí na Natal deve ter na região. As pessoas que trabalham demais, mas elas não têm um resultado efetivo, porque elas não estão focadas o quê? Na produtividade. E dentro da Herbalife nós somos mensurados pela produtividade. Produtividade de quê? De pontos de volume nosso e da nossa organização. Então, se diariamente você não fabricou, não produziu pontos de volume, significa que você hoje não produziu na Herbalife. Então, como a gente mensura isso? Quais são os níveis de ponto que nós temos? Recrutamento, um DLV, uma cartela fechada, um produto vendido, isso tudo é mensuração de ponto de volume. Então, você tem que buscar, tá, essas métricas no seu negócio, que eu vou estar explicando como é que você pode faturar de acordo com o seu custo de vida. Porque aí você sabendo mensurar os números diários, semanais e mensais, você quando abre o espaço, ou quando você está fazendo um desafio, 15 dias, ou outra plataforma de trabalho, você mensura o que você tem que fazer no dia de hoje. Porque se você só acorda e trabalha e não mensura e não tem o foco de pontos de volume diário, semanal e mensal, quando vai chegar no final do mês, são o famoso 2.501, que é aquela pessoa que quer ficar ativa, mas não fez nada. Não é que ela não fez nada, ela só apenas trabalhou, ela não produziu. E na Herbalife, não adianta a gente ser lindo, maravilhoso, ter um espaço chique e não produzir ponto de volume. Não é assim o nosso negócio? Então é o que eu falo. E aí a gente teve 12 mil de lucro líquido. E eu falo que aqui nós viramos um polo de recrutamento. Porque a hora que a gente começava a mostrar o mapa, né? Mostrar o mapa, por exemplo, você não tem espaço. O que você tem que mostrar? A máquina de cartão, o seu extrato movimentado da Herbalife. Sabe que eu sempre usei como fonte de recrutamento as notas fiscais. Eu sempre guardei nota fiscal. Por quê? Porque a pessoa pergunta, mas será que vende mesmo esse produto? Olha aqui, olha, tem 50%, ó, 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, eu ganho o dobro. Tá vendo? Porque é uma fonte, porque assim, nós somos de uma geração, o mundo hoje, ele quer fatos. Ele não quer fala, ele quer que você mostre. Então, quando você tem um mapa, você tem um extrato da Cielo, da máquina de cartão, do PagSeguro, quando você tem um extrato bancário de vendas, quando você tem comprovação de vendas, o que você está falando para essa pessoa? Olha só, eu estou fazendo, vem comigo, eu vou te ensinar. Então, o recrutamento ele fica muito efetivo e automaticamente muito objetivo. Então, todo o nosso recrutamento sempre foi em cima de objetividade. E, às vezes, você faz uma ferramenta que você tem que dar volta ao mundo para falar de recrutamento. E aí, às vezes, você perde tempo porque você tem uma falsa expectativa que aquela forma de abordagem vai trazer o cara ou a pessoa como novo consultor. Então, se você procurar ter resultado o mais rápido possível, fazer um plano de 90 dias focado em aumentar o seu faturamento e, através desse faturamento, você vai ter um polo de recrutamento e atração, pronto. Você não vai se preocupar mais em recrutar, a não ser fazer os números do recrutamento, que agora você já tem o que mostrar. Porque às vezes a gente está na Herbalife e fala assim, se eu tivesse um cheque de presidente, os meus clientes entrariam. Se eu tivesse um cheque de presidente, minha família entraria. Gente, hoje, nos dias de hoje, qualquer família que você mostre 5 mil de ganho já vai ficar interessada no seu negócio. Porque contra fatos não existe argumento. Tá? Isso aqui, para vocês mensurarem que o foco do recrutamento e da duplicação faz com que você mude de PIN. Se você lembrar lá no nosso mapa, 2013, janeiro de 2013, nós abrimos o nosso espaço. Olha só, 2 anos depois nós estamos recebendo o PIN de 2.500 royalties com ganhos acima de 20 mil reais. Então, se você coloca lá a estrutura para qualificar o PIN, você... Gostei da palminha do Eugênio. Se você está focado ali na construção do Get Milionário Presidente,
você sabe exatamente o que você quer, que é abrir, primeiramente, 3 novos espaços de primeira linha ativos. Para ter 3 novos espaços de primeira linha ativos, você tem que abrir uma lateralidade ali de 5 a 6, para você poder ter a estrutura para o seu pin de get. Então, a estrutura é muito importante. Sentar com o seu mentor e fazer lá qual é a estrutura que eu preciso. Aí eu preciso que o meu espaço me dê 5.000 pontos de volume ali entre PPV e DLV no recrutamento, tá? Porque para você virar get, é o que a gente fala aqui no nosso grupo, você tem que aprender a desenvolver os 5.000 pontos de volume para você se preparar para ser get, porque atrás de 5.000 pontos de volume tem recrutamento, tem expansão, tem DLV, tem futuros EVS sendo abertos. Então, isso aí é muito importante. Aí, logo depois, nós qualificamos 3 estrelas para o ONUS com 4.000 royalties no final de 2015. Nós estávamos ali já bombando já de abertura de espaço. Nós abrimos 10 espaços no primeiro ano, 20 espaços no segundo ano, 30 espaços no terceiro ano. Ou seja, nós fizemos realmente a projeção de abrir 10 de primeira linha, mas enquanto não tínhamos 10 de primeira linha, nós fomos descendo o trabalho para duplicação das outras primeiras linhas. Então, primeiro você cria a sua estrutura, a sua máquina de fazer dinheiro para ser o polo atrativo de recrutamento. Porque não adianta hoje a gente falar, vamos aqui, nós vamos ficar ricos, né? Vamos expandir se você não tem o seu resultado. Então, nós começamos com o nosso resultado. Olha só, nós fazemos uma máquina aqui, ó. Quer aprender a ter uma máquina igual a essa, né? E aí, no final de 2016, nós qualificamos novamente para o outro ONUS, ok? E fizemos aí o programa Estrelas, estamos lá nos top estrelas dos 300 do mundo, tivemos o direito de qualificar para a fábrica. Então, você vê que com uma concentração de números e saber o que você vai fazer, você vai conseguir aí fazer pelo menos o que eu falo, um PIN por ano. Um PIN por ano. Tá excelente um PIN por ano. Seja o PIN que você foca. O PIN de pedra, o PIN de equipe mundial ativo, que é sine qua non, é básico para mudança de PIN. É você ter lá um 2.500 royalties, é você ter uma equipe de milionários, você ter 7.500. Ou seja, todo ano você vai fazendo upgrades em algum nível de PIN. Por exemplo, o da pedra. O da pedra é um PIN, é um número que você tem que perseguir, é um indicador forte. Então, se eu tenho 3 pedras ativas, eu estou construindo ou abrindo ou fechando o meu get. Se eu tenho 5, eu estou abrindo o meu milionário. E se eu tenho 10, eu estou abrindo o meu presidente. Então, é um indicador fortíssimo para que você possa. Mas como a gente tem primeiras linhas fortes? A gente sendo forte, a gente mostrando o caminho, a gente mostrando aqui o nosso mapa, o nosso extrato. O nosso grupo sempre viu nossos extratos. Todos os dias nós publicamos as nossas vendas, todos os dias os recrutamentos. Por quê? Porque a pessoa vê, nossa, se ele está fazendo, eu posso. Como que eu vou fazer? Ele quer estar perto de você porque está vendo você em atividade, tá? E aqui foi o nosso 7.500 royalties, 4 anos depois da gente abrir o espaço. Ou seja, nós saltamos de 400 royalties, porque a gente não estava pontuando, né? E para 8.000 royalties. Ou seja, é um salto forte, porque é intenso naquele período de fazer o quê? Volume pessoal alto para a construção de royalties. Então, anota uma coisa que a gente fala isso aqui toda semana. Os seus royalties estão no seu volume pessoal alto. Se eu tenho um volume pessoal alto, eu estou construindo meu futuros royalties. Então, esse nosso presente aqui é o seu futuro, que você vai fazer os números e fazer a duplicação. Aí tive a oportunidade de palestrar aí no Retreat Tab para os líderes, foi muito bom. A gente teve um feedback excelente, muita gente veio falar com a gente, muitos presidentes, milionários, querendo saber o que a gente fez em 4 anos para conseguir fazer esse upgrade, né, dentro do negócio, focados na duplicação de espaço. Esse foi o ano passado no ONUS, e agora a gente está indo para a Disney também nas férias do Super Meeting Lateralidades. Ou seja, cada ano a gente está focado em algum upgrade, ganhar as férias, ganhar um PIN novo, fazer alguma duplicação nova. Isso é muito importante você planilhar. Uma outra dica que eu gosto muito, que eu faço desde que eu entrei na Herbalife, você tem que fazer o seu quadro da visualização do organograma. Você coloca lá o seu nome, mesmo que você só seja você hoje, e aí você bota lá, bom, se eu quero ganhar o Caribe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 3 linhas ativas. Então, você bota os quadradinhos ali
escreve o período que você vai ter essas pessoas e o período que você vai qualificar. Porque senão o ano vai passando rápido e você vai esquecendo daquela meta inicial do ano, porque o dia a dia, a burocracia, o operacional faz com que às vezes a gente esqueça para que a gente está ali dentro do nosso espaço, não é verdade? E a partir daqui, nós acabamos de qualificar o ano passado, né? No metade do ano a gente já estava qualificado para Singapura, estamos indo agora dia 3, pegar know-how, pegar mais inspiração e voltar para aplicar. Então, todo ano, a gente procura fazer qualquer upgrade, ou um PIN novo, ou uma qualificação nova, ou um evento que seja mais assim, né, quente. Então, isso tem que botar lá quais os eventos do ano que você vai estar com um espaço de primeira linha mais novo aberto, na extravaganza, quantos você vai estar aberto, no Retreat Tab, quantos você, entendeu? E aí você vai fazendo esse upgrade. Fomos reconhecidos agora como top do ano em qualificação de novos supervisores. Então, é uma meta que você precisa ter na planilha lá do 100K, quantos supervisores em 3 níveis, quantos produtivos, quantos ativos, quantos estão fazendo pontuação acima de 5 mil, e aí você vai mensurando. O nosso negócio ele é totalmente mensurável. Tem emoção, tem entusiasmo, mas você tem que ter indicadores para você ir perseguindo. Nem sempre sai exatamente, né, como a gente quer, mas sempre vai ficar próximo ou você vai ter crescido comparado ao número anterior. Então, vamos lá. Vamos aqui começar um trabalho do espaço da filosofia empresarial. O que nós fizemos? Assim que nós saímos do método lá inicial, daquele espaço inicial, nós começamos a ter uma percepção mercadológica do que o público gostaria. Então, nós fomos transformando os nossos espaços em espaço lounge. E aqui tem algum conceito que eu gosto muito de falar. O foco e a produção é mais importante que o trabalho, já falei anteriormente. Outra coisa importante, o faturamento é mais importante que o trabalho. Então, você tem que ter uma métrica aí do quanto você quer faturar por dia. Depois, você vai colocar o controle diário, semanal, que com certeza vocês têm essa planilha aí de controle ou do grupo de foco, algum controle que você faça, tá? E o que a gente faz aqui para ajudar na duplicação? Nós fazemos a mentoria desde a escolha do ponto até chegar aos mais altos níveis, né, de coaching empresarial que a gente faz individual com cada pessoa. Por exemplo, nós acabamos de abrir, hoje nós estamos no dia 20, né? 20 de fevereiro. Ou seja, nem acabou 2 meses do ano, nós já estamos com 4 primeiras linhas de espaço que inauguraram. O que significa isso? Projeção para 2019, ter mais espaços de primeira linha. Porque no primeiro semestre eles vão aprender a produtividade para no segundo a gente colher um resultado, assim como eles. Você entende? Que você vai criando a estrutura anual para mudança de PIN. O foco importante aqui é a administração financeira, a gente bate muito nessa tecla. Você tem que ter uma conta só do espaço, só do seu negócio. Ter o controle do que pode e não pode, o que é custo, nunca mexe. Então, a gente começou a ter uma disciplina nisso tão forte. A gente tem a moeda, a gente separava lá no local que não podia gastar o produto. Porque o produto é a nossa maior riqueza. Quando a gente não tem dinheiro, principalmente, a fonte de riqueza nossa é o nosso estoque. Porque é através dele que a gente faz dinheiro. Então, é muito importante. A administração de estoque saudável, nunca deixar baixar muito a régua, porque quando o seu estoque está baixo, o seu faturamento é baixo. Então, tem gente que chega, né, para a gente, para mim, para o Bruno, e fala o seguinte, eu gostaria de lucrar 10 mil reais no meu espaço. Só que ele tem um estoque de 1.000. Se ele tem um estoque de 1.000 pontos, qual é o spread? Qual é o teto de faturamento dele? 4.000. 6.000, né, de venda, entende? Então, a gente tem que ter um estoque compatível com o faturamento que a gente quer ter. Então, se você não tem um estoque muito grande, você tem que fazer como a gente fez, uma disciplina. Primeiro, a gente fazia reposição diária. Depois, passamos a fazer toda sexta-feira. Então, o nosso grupo já sabe. Sexta-feira é o Dia Internacional da Reposição. Quando o seu estoque vai baixando, aí que está o alerta vermelho. Então, é muito importante isso aí. Treinamento contínuo.
Isso é muito importante que você tenha treinamento contínuo. Muitas vezes as pessoas abrem um espaço de vida saudável e como ele só quer o espaço, ele fica ali naquele espaço ali sem muito treinamento. Então tem que ter treinamento só de espaço. Por exemplo, nós temos um evento aqui que é uma vez por mês, que é 9 horas de treinamento sobre espaço. 9 horas. Então você imagina os detalhes que existem dentro de um espaço. Então, vocês vão criar aí, vocês já devem ter, lógico, vocês têm espaço aí, um treinamento específico só de espaço. Porque para duplicar espaço, você tem que ensinar o quê? Espaço. Para duplicar desafio, você tem que explicar desafio, não é assim? Para duplicar a biopedância, você tem que fazer lá o treinamento de como fazer uma boa biopedância. Então, você tem que saber o que você quer duplicar. Se é espaço, mais treinamentos de espaço, pelo menos uma vez por mês, e o acompanhamento dessas pessoas que têm espaço. O que é importante acompanhar? Saúde financeira do espaço, que se inclui faturamento, reposição de estoque, lucro líquido, custo de vida, se a fonte é só Herbalife, se outra pessoa tem renda em casa. Então, você tem que saber, porque nós somos uma empresa, não é verdade? Eles não são nossos empregados, mas nós somos os mentores, os coaches. Então, a gente tem que ajudar ele a pensar Herbalife, gerir o dinheiro corretamente. Por quê? Porque só tem duas coisas do negócio. Ninguém sai da Herbalife à toa. Porque a pessoa só sai da Herbalife por 2 motivos. O problema de desenvolvimento pessoal, relacionamento, ou quando ele não faz uma boa gestão, porque é um negócio que dá dinheiro. Mas se ele gastar o dinheiro do estoque, ele não tem estoque, não tem dinheiro. Então, se você está sempre ajudando ele nessa consciência da gestão financeira, você tem sempre um espaço vivo ali e crescente. Reconhecimento mensal para os melhores espaços. A gente faz aqui reconhecimento de cartela, né, que é o nosso foco aqui. Quem tem 25 cartelas, quem tem 35 cartelas, quem tem 50 cartelas, quem tem 75 cartelas. Por quê? Porque é um foco que a pessoa dá. Mentalidade de expansão empresarial. Tá? Então, a gente da Herbalife. Não, eu quero ser Get milionário e presidente. Então, para isso, você tem que ter um espaço forte e trabalhar na expansão. Eu vou estar explicando. E o que a gente treina muito aqui é mentalidade de liderança, porque para crescer, você tem que ter, não é só o trabalho, você precisa de uma mentalidade correta. E, Cris, mas eu não tenho equipe, eu não sou líder, mas se você quer ter um bom espaço, você tem que desenvolver uma liderança de cliente. Quem concorda? Eu chamo que é o primeiro nível de liderança. É você saber liderar os seus clientes. Porque se você não lidera os seus clientes, você não tem uma carteira de clientes, você não tem reposição, né? Você não tem cliente repetidor, cartela repetidora. Então, o primeiro nível de liderança. O segundo nível de liderança é a liderança de consultor. Depois você tem o terceiro nível de liderança, que é a liderança de supervisor. E o quarto nível de liderança, liderança de equipes mundiais. Depois de tabulador. E o nosso sonho é o quê? Ter muitos presidentes para que eles façam essa liderança no grupo, não é verdade? Então, a gente tem que, desde a base, desenvolver esse espírito de liderança. Treinamento de liderança, áudio de liderança, mentalidade, Jim Rohn, o Mark Hughes, que é uma coisa que todo dia você tem que ouvir Jim Rohn e Mark Hughes. Isso aí é para desenvolver nossa capacidade de aumento de visão e liderança. Então, o que nós fizemos aqui para ser liberado do salão? Porque no início nós batíamos shake e ficávamos lá batendo shake. E eu só tinha um liquidificador. Então você imagina como que demorava, porque a gente não tinha dinheiro para comprar 2. Depois a gente foi fazendo investimento, mas quando abriu, não. E a gente o salão ficava deficiente. Então nós começamos a criar maneiras da gente liberar o nosso trabalho, né? Então, como sempre a gente foi dentro sozinho da unidade, a gente começou a desenvolver o autoatendimento. Então, a primeira coisa do autoatendimento foram as bombonas de chá. Aí, depois, lançaram a NutriSup. O que nós fizemos? Fizemos autoatendimento da sopa. Por quê? Para liberar o nosso tempo, para a gente passar mais tempo ali com o cliente. Porque se você tem foco no faturamento, o que você tem que fazer no seu espaço? Sentar com o cliente. Fazer uma reavaliação, uma avaliação de biopedância. É uma coisa que a gente faz aqui no primeiro dia que a pessoa visita. O visitante chegou, a gente faz o acesso, faz o tour e já promove a biopedância. Para quê? Na biopedância você tem faturamento, seja da cartela ou de produto fechado.
Então, nós fomos desenvolvendo isso aí. Aí, depois, a Herbalife foi liberando os temperos, nós fomos botando. Então, a nossa unidade, basicamente, o cliente faz tudo sozinho. Para quê? Para liberar a gente, para poder ficar de olho no salão e conversando e tendo relacionamento. Então, o cliente coloca o nome no mapa. Ele que já entra já coloca o nome no mapa. Ele pega os chás, ele faz a própria sopa. Aí depois lançou o pudim, aí o pudim na geladeira, né, que é o prático também. E nós criamos aqui um autoatendimento lá do Shake também, só para facilitar a nossa vida. Então, e também damos incentivos para ele indicar, que com certeza vocês fazem isso aí também, porque todo espaço faz isso. Traz um amigo, ganha isso, ganha mais estrela, ganha alguma coisa que você queira promover. Por quê? Porque são facilitadores de clientes e participantes. Agora é importante, a nossa energia é concentrada do que nenhum estabelecimento tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é atendimento com maestria e superação de expectativa. Nós damos atenção demais ao cliente. Nós criamos um relacionamento. O primeiro foco para quem quer expandir é ter um excelente relacionamento com o cliente. Cris, como que é esse relacionamento com o cliente? É um relacionamento amável, chique, que eu chamo, que nós somos erva chiques, e ao mesmo tempo sem intimidade. Por que sem intimidade? Você pode crer, quando você tem um grau de intimidade com seu participante, futuramente você não recruta ele. Porque ele não te vê como business, ele te vê como amigo, né? E é mais fácil você ter uma postura empresarial. Tá? Então, eu sempre fui... Imagina a roupa que você vai para o STS, é a roupa que eu ia, junto com meu esposo, social, total, cara de empresário. Então, a pessoa está olhando você ali, não apenas como um simples consultor da Herbalife, mas como uma pessoa empresária. E aí também começa a despertar o interesse dele por perceber que existe algo empresarial por trás do espaço de vida saudável. Tá? Então, atenção e consultoria personalizada a cada cliente que entra no seu espaço de vida saudável. Cris, por quê? Porque você tem que conhecer sobre a vida dele para ver o nível de insatisfação que ele tem para poder chamá-lo para o negócio. Então, você tem que sempre ouvir mais do que fala. Né? Eu sei que a gente é animado, né? A gente fala muito. E, às vezes, a gente não deixa o cliente falar. Então, é muito importante que você tenha um grau de interação de ouvinte. Que eu chamo que a melhor é a atitude de hoje, que é a ouvirtude. É a atitude de ouvir. Hoje, as pessoas querem falar, né? Da vida delas, de tudo. E nós, da Herbalife, quando a gente toma muito chá, na verdade, a gente fala muito. Então, tem que ter essa pergunta e ouve. Pergunta e ouve. Para você identificar a hora certa de você chamá-lo para o negócio. Que aí é o recrutamento provocado. Aí nós fizemos o seguinte. Vamos dividir as áreas do espaço. Por que dividir? Para que o empreendedor, para que o dono do espaço, ele saiba exatamente o quanto faturar por área. Então, facilita muito, porque às vezes você fala, pô, R$1.000 por dia, o quanto daria isso? 2 cartelas, um seca-barriga ali, 2, 5, tantos sachês de sopa, tantos sachês de lanche, barra, um produto fechado, ômega 3 com a gordura visceral, o chá, 30 minutos, né, para ele usar durante o dia, e agora os extras dos pudins e tudo que vem aí, né, de novidade. Quando você abre o seu espaço, você planilha o seu foco ali de faturamento, você sabe em cada área o que você precisa. Então, se você tem 8 áreas ou mais dentro do seu espaço, você sabe que não é o desesperador ter um faturamento de mínimo R$1.000, se você subdivide as áreas de faturamento. Então, nós criamos aqui as áreas de faturamento. E o empreendedor abre o espaço, ele sabe quantas cartelas ele tem que fazer por dia, quantos secas-barrigas ele tem que adicionar. Agora tem um colágeno, vou até botar aqui, né, que é 9 áreas, então, né, cada hora tem mais um, graças a Deus. E aí você vai colocar o colágeno. Então, você já sabe que o seu faturamento tem a ver com o quê? Com as áreas do espaço. E aí eu vou falar lá na frente. Aqui foi aquela pesquisa, né, que foi feita em 2016.
sobre o quanto é barato almoçar no espaço, porque comparado à refeição, eu sei que no Nordeste aí acho que é mais em conta, mas no Rio hoje, almoçar é R$40. Então é uma questão também de polo de atração para o seu espaço, é você falar do custo-benefício da refeição lá fora. E essa aqui, né, são as áreas, é o pudim, a sopa e o shake. E agora eu não pude criar, esse aqui é o preço nosso aqui. Então você aí tem um preço diferenciado. Então o que nós fazemos aqui? O nosso foco é cartela, que é a fidelização. Por que fidelização? Através da fidelização eu sei quanto vai ser o meu faturamento. Então, por exemplo, se eu tenho VIP 20, que aqui no Rio é 324, que é o preço antigo, porque a gente fez uma reformulação com aumento no passado. Mas hoje nossa cartela completa aqui é 420, que são os acessos, é o seca-barriga e o colágeno. Então, como que você faz esse cálculo? Bom, se eu quero ter um faturamento de R$20 mil, porque aqui ninguém faz faturamento menor, que é R$1.000 por dia. A gente tem espaço faturando 30 mil por mês aqui. Por quê? Porque tem foco. Então, anota isso. Qual é o seu foco de faturamento para viver bem? E aí você vai dividir pelo número de cartelas e as 8 áreas do espaço. Cada coisa. Aí depois você tem quantos Fiber Concentrate lá, o seca-barriga, você vai ter por dia? 2, 3, 4, 5. Esses aqui são os nossos números, que eu vou passar a tabela todinha no final. Quantas barras, quantos lushes, que a gente não tinha muffin aqui nessa época, eu vou vender por dia? Eu vou fazer promoções na semana, então às vezes a gente faz assim, gente, promoção da semana. Quem compra uma caixa de barra ganha mais uma, ganha tantas estrelas, ganha isso de brinde. Por quê? Para aumentar o quê? O setor das barras. Você pode fazer com os muffins. Olha, quem levar tantos muffins para o final de semana. Por quê? Você não pode chegar na sexta-feira sem bater a sua meta da semana de faturamento. Então, quando você tem todas essas áreas separadas, você consegue visualizar onde você pode atuar. Pô, esses clientes aqui não estão levando lanche. E, pô, o fulano, a Maria, o José, o João, hoje eu vou promover. O que você vai comer daqui a 3 horas? O que vai ser o seu lanche? Como é que vai ser o seu final de semana? Você começa a promover. Então, as sextas-feiras aqui pra gente, que o nosso espaço aqui abre de segunda a sexta. Não tem movimento no sábado, porque é no centro. Então, a gente, sexta-feira, todo mundo já sabe que é o Dia Internacional do Lanche Saudável e o final de semana de sachê. Então, a pessoa já fala, como é que vai ser a sua alimentação? Vamos manter o peso no sábado e domingo, leva um sachê, leva uma barra para a hora que der vontade de comer doce, leva um muffin, entende? E aí você já aumenta o faturamento por sexta-feira, além dos outros dias, tá? É uma dica. É isso aqui, final de semana. E aqui a a gente bota isso aqui, cada empreendedor vai botar. Quanto que eu quero faturar? Eu quero ter 30 cartelas de 420, então eu vou ter 12 mil de faturamento. Eu quero vender 25 caixas de barra. Eu vou vender lá, 25 clientes vão levar 2 sachês no mínimo por semana, que é na sexta-feira. E aí você sabe decifrar ali o quanto vai ser o seu faturamento. Então, aqui nós não baseamos só em acesso, nós baseamos o número de cartelas. Por quê? Porque cartela é fidelização. Fidelização é ida. Ida nos espaços tem relacionamento. Relacionamento tem mais venda de produto fechado e tem recrutamento. Então, se você foca em cartela, que eu não sei qual é a cartela de vocês, vamos supor que a cartela é 10. Então, durante 10 dias, você vai ter a oportunidade de trabalhar todas as áreas com o seu participante. Entende? Então, é importante que ele esteja indo ali. Por quê? O que acontece? Quando a gente abriu o espaço, a gente não sabia quando o cliente ia. E começou a bater um desespero, porque eu falei, gente, e se não vier ninguém? Não tem faturamento. Então, nós começamos a criar a fidelização. E como nós tínhamos pouco dinheiro, sabe o que nós criamos? Não tem um desafio 90 dias, que na época não existia o desafio 90 dias. A gente tinha um CLP, que é cliente a longo prazo. Nós começamos a fazer cliente a longo prazo de cartela. Então, a pessoa chegava na biopedância, que é ótimo também, né? Porque você tem lá o cara fidelizado por 3 meses. Aí deu a biopedância visceral, deu alta, circunferência, né? Porque na época que eu abri o espaço não tinha biopedância.
Era balança e fita métrica. Falava, nossa, olha só a sua circunferência abdominal. Vamos fazer um programa? Deixa eu cuidar de você 3 meses. Vamos focar aqui, você vai vir 3 meses. E a gente fechava o programa de 90 dias de cartela. Então, uma excelente forma de faturamento. Então, se você tem um foco no faturamento, não importa como você vai faturar, mas chega no final do mês, você está feliz da vida. A gente chegou a faturar naquela salinha que vocês viram ali, quase 30 metros, tem quase 30 metros quadrados, tinha 29 metros quadrados, 30 mil reais de produto fechado e espaço e acesso. Ou seja, quando você tem um foco, não tem jeito. Por quê? Eu vou ensinar para vocês como vocês vão faturar 5 mil por semana, que dá 20 mil por mês. Quem está animado? Vamos tomar um chá. Mais os produtos fechados. Então, vamos lá. Nós temos o plano básico e o plano 10x. Para quem não leu esse livro, existe um livro chamado 10x, que é você multiplicar a sua performance. Qual é o nosso foco aqui? No mínimo, 25 visitantes por semana entrando no espaço. Por quê? 25 visitantes dão 5 cartelas semanais. 4 semanas, 20 cartelas. 3 meses, 60 cartelas. Agora, pensa hoje você no seu espaço com 60 cartelas, com 60 VIPs. Estaria animado? Quem ficaria animado? Né, Fabiana? Você tem espaço? Tem espaço. Imagina 60 cartelas aí hoje. A gente fica animadíssimo, porque você sabe que as pessoas vão vir, porque quem paga vem. Quem concorda? Eu paguei, eu vou. É igual academia, você paga, né? Você faz lá o plano anual. Você fica com aquilo na cabeça. Tem que ir, tá pago. É o nosso participante. Aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tá chovendo que tá alagando. Se o cara não tem a cartela, ele pensa 2 vezes antes de ir, porque ele fica com preguiça, tá chovendo. Mas se ele pagou, ele vai. Então, é um conceito daquela que a gente já sabe. Às vezes o ser humano faz mais para não perder do que para ganhar. E o plano 10x é aquele que tá ou o plano da inspiração total ou o plano do desespero total, que era o nosso caso. A gente estava no plano do desespero total, que é o quê? Nós precisamos massivo número para poder aumentar o nosso faturamento drasticamente. Então, 50 visitantes por semana dão 10 cartelas por semana. E em 3 meses você tem 120 cartelas. Eu falo para você, qualquer espaço com 120 cartelas de faturamento não tem problema financeiro. Vive bem, repõe o estoque do jeito que tem que ser, fica ativo, está qualificado para a ilha, está qualificado para todas as promoções, vai fazer duplicação e vai fazer tudo do jeito que tem que ser, porque ele está feliz, ele está animado. E ele vai para o trabalho como emprego, o EVS, não. Ele vai para o EVS para poder duplicar, para poder aumentar o brilho nos olhos, para poder falar, caramba, vem comigo, que eu estou muito feliz que esse negócio dá dinheiro. Porque o EVS dá dinheiro, gente. O EVS dá muito dinheiro, desde que você está lá concentrado. É o que eu falo, o espaço não é para ficar um espaço vazio, é para ficar um espaço com movimento. Né? E vocês têm aí uma ferramenta que a Lorena desenvolve aí com vocês, que é o protocolo, que é o Instagram, que lota os espaços. Então, agora, se lota, vamos aumentar também o faturamento. Quem está animado para botar o plano em dia? Não é verdade? Então, o seu crescimento depende de quem, gente? De você. Depende da gente aplicar os números para ter o resultado. Não adianta achar que o espaço vai encher do nada, que seu faturamento, o cliente vai aparecer. Nós temos que ter um plano ativo com uma ferramenta que vai fazer o nosso faturamento. E aí, pronto, em 90 dias, eu falo, você pode resolver o seu problema financeiro e ficar cada vez mais animado. E a administração financeira do espaço. Defina o quanto você quer para viver. Então, coloca aí. Eu botei o exemplo de 5 mil. Ai, Cris, com 5 mil